as novidades. Bom, nós tivemos... foi ontem? A ida do Flávio Dino? Foi ontem, né? Fala, pessoal. Então, vamos lá. Ontem, então, teve aí a ida do Flávio Dino no Senado, que gerou uma polêmica enorme aí. Assim, até eu falei, certas coisas, muita gente aí compartilhando, e a esquerda fazendo memes, a direita fazendo outros memes da fala do Dino, mas a gente chama isso de ato falho. Quando ele, se vocês assistiram o vídeo, né, acompanharam, quando eu comecei a fazer a pergunta, ele não conseguia olhar para mim. Eu fiz questão de sentar na frente dele, e com um monte de documento que eu vou apresentar na CPMI, mas eu fiz de propósito para abalar ele psicologicamente mesmo. E ele ficou. Toda a sabatina que ele participou, toda a sabatina que ele participou lá no Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados, eu percebia, né, eu fiz essa leitura corporal, eu percebi que toda vez que ele era botado em xeque, ele soltava essas piadinhas, né, esse desrespeito, porque o problema de não ainda ser uma CPMI, porque você faz a pergunta, ele responde e acabou. Você não tem a tréplica, né? Aí ele fez aquela gracinha: se você é da SWAT, eu sou dos Vingadores. É isso que eu chamo de ato falho, porque Vingadores é exatamente o que o governo hoje do Lula tá fazendo, né? Vingando. E ele, aí eu vou contar isso para vocês, ele tá na cadeira como ministro da Justiça porque ele chantageou o PT. Então ele tem aí umas provas também contra o PT, ao ponto dele dele exigir ser ministro da Justiça. Flávio Dino, você aí tem falado que não tem acompanhado aí meus vídeos. Eu acho que é você que está dando um engajamento enorme, porque na sua ida ontem no Senado, você praticamente falou todos os vídeos que eu tenho feito. Eu vou te chamar de meu malvado favorito, porque você é um lambão. Mas vamos lá. Então a gente chama isso de ato falho. Quando ele disse: você é da SWAT e se você é da SWAT eu sou vingador, exatamente é uma palavra que o governo hoje está fazendo, né? Vocês concordam? Só está vingando, né? Veio para vingar, para destilar o ódio. E aí, olha só que boa notícia que eu tenho para vocês. Eu soube de fontes seguras que logo após teve uma reunião no Palácio do Planalto, onde a presidente do PT, ela fez uma reunião com o PSB do Flávio Dino. Houve um bate-boca, porque ela soltou que o PT não quer mais ele no Ministério da Justiça, porque sabe, já caiu o G-Dias do GSI, a CPMI começa semana que vem, o Flávio Dino é o próximo a cair. Então houve uma movimentação para que ele saísse antes de começar a CPMI. Só que ele está na posição como ministro chantageando o PT, se fuder o PT, ou desculpa usar palavrão não. Ele disse: se eu cair, Lula cai junto. E aí o que chegou para mim foi: se eu cair, o Lula cai junto comigo. Tipo assim, né? Vai dar minha cabeça? Eu também vou entregar os podres do PT. Olha que notícia fantástica, hein? Olha até onde nós chegamos. Isso, a CPMI nem começou, hein? E Lula já começou a liberar mais dinheiro, mais dinheiro. Tem até um vídeo que está circulando aí do Randolph,
ele falando na época da RP9, do orçamento secreto, ele recriminando, umas hipocrisias que a gente fica para morrer, né? Para morrer. Então, assim, não tem como... eu já esquecendo. Vocês viram a notícia de ontem também, quando a PGR solicitou o Alexandre de Moraes, né, o suprassumo do poder, o grão-mor, para fazer a solicitação do documento da ABIN, do relatório da ABIN que eu falo com vocês, desde o dia 9 de janeiro. Porque eu cheguei para a PGR em fevereiro, quando eu toquei aquele foda-se, eu cheguei para a PGR e sugeri: PGR, pede a cópia do relatório da ABIN. O relatório da ABIN vai deixar tudo esclarecido, os culpados e tudo mais. Ontem eles pediram então o relatório da ABIN, foi autorizado, e aí hoje o Anderson Torres é liberado. Porque no relatório da ABIN não tem responsabilidade nenhuma em cima do Anderson Torres. A responsabilidade que está no relatório da ABIN, que vocês vão ficar aí sabendo logo logo, cai no Flávio Dino, no G. Dias e no presidente Lula. Eu sempre falei isso para vocês. Nossa, nós estamos com 3 mil pessoas. Então eu sempre falei isso para vocês, né? Então são os três. Lula, no sábado, deu o comando: deixa acontecer. Vamos acabar com a direita bolsonarista nessa oportunidade. Depois, G. Dias começa a avisar todo mundo para dispensar as tropas. Flávio Dino também começa a dispensar as tropas. E foi pro gabinete dele assistir e ficar reportando pro Lula o que estava acontecendo. Aí o Dino fala: o Lula sabia, claro, pela televisão. Aí cortaram meu microfone, aí o pessoal não pôde ouvir. Mas eu disse o seguinte: eu não vi por telefone. Eu vi enquanto eu estava viajando por interior do Espírito Santo. Quando eu vi a movimentação por volta de 1h40 e pouco da tarde, do dia 8, eu peguei, virei, retornei o carro na estrada, fui direto para o aeroporto, minha esposa arrumando a mala, e eu embarquei, só fui conseguir chegar em Brasília à noite. E aí eu fiquei, mas ele fala isso, que o presidente Lula acompanhou pela televisão. Você imagina, você, o presidente do país, vendo os 3 poderes sendo destruídos, e você vendo pela televisão? Dino, tomar naquele lugar, seu... Vou segurar. Bom, então, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem a aeronave presidencial parada para pronto emprego, a gente chama. Seja ele tivesse problema de saúde, de atentado contra a vida dele, de qualquer coisa. A aeronave é toda preparada para virar um gabinete, entendeu? É igual Air Force One, o avião do presidente americano. Então, a nossa aeronave presidencial tem lá uma cama de casal gigantesca, um quarto maravilhoso. Então o Lula tem viajado aí, pessoal, nossa, ele deve estar cansado. Nada, a aeronave é igual uma casa, tá? Eu já tive lá, né? Quando o presidente era Bolsonaro. Então, é um apartamento, né? Um apartamento no ar. Então, uma cama gigante de casal, todo conforto, tem chuveiro, tem banheiro, tem tudo, tá? E ainda tem um gabinete que ele pode estar utilizando ali, internet, telefonemas e tal. Então, aí fica a pergunta, né? Se for... Porque isso é mentira, né? Flávio Dino é um mentiroso compulsivo. Então, por que o presidente, a partir de 1h40 que eu percebi que algo ia acontecer, e eu nem sabia que existia relatório da ABIN ainda, eu vim direto para Brasília, e o presidente, sabendo desde o dia 2 que a ABIN estava informando do que ia acontecer, não pegou o avião e veio para Brasília para gerenciar a crise?
Aí vocês vão aí não tem mais o que dizer. Eu tenho repetido isso muito para vocês. Não tem mais o que dizer. Vocês vão ver que o Lula prevaricou. O Flávio Dino também, só que ele deixou o Maranhão. Quem é do Maranhão sabe disso. O que ele fez no Maranhão. O índice de criminalidade subiu assustadoramente, cheio de denúncias. Ele tem 270 denúncias contra ele. E aí ele fala que ele tem uma reputação ilibada. Reputação ilibada. Ô Flávio Dino, eu ter sentado na sua frente com aquele monte de documento, você ficou com toba na mão. Vamos lá. Então o pessoal ficou, Duval, não preocupa com isso não e tal. Eu ri pra caramba com os memes. Assim, confesso que eu ri. Até os memes que fizeram me atacando eu achei fantástico. Isso brasileiro top. Bom, então, sobre o Dino falando... então o Dino tá ameaçando agora o PT, dizendo que se ele cair, ele derruba o Lula junto. Olha que coisa bonita, hein? Essa CPMI vai ser top. Bom, então a PGR e o STF tiveram acesso ao relatório da ABIN. Cabe agora... Eu vou ver como é que os trâmites, mas durante a CPMI eu pedi essa cópia que a PGR e o STF tiveram acesso, para comparar com a que eu tenho no cofre, para ver se houve uma manipulação, né? Desse governo a gente não pode esperar nada, né? Porque é mentira atrás de mentira, o presidente mente, o ministro da Justiça mente, é troço bizarro. Então, a notícia boa hoje foi o Anderson Torres ser liberado, porque não tinha nada contra ele. Nada contra ele. Eu até no grupo do Telegram, eu até postei lá, eu publiquei lá vários documentos. Quem tá no grupo lá do Telegram, viu. Quem não tá, aproveita agora, quando terminar a live, que vou ser bem breve agora, na bio aqui do Instagram tem o link. Aí você clica no link para fazer parte lá do nosso grupo lá do Telegram, tá? Eu sei que tem gente infiltrada, deve ter muito esquerdista aqui acompanhando a live, deve ter muita gente do gabinete do Flávio Dino. Se não tiver o Flávio Dino também assistindo, ele teve hoje na Globo, acho que no G1, não sei, comentou sobre o fato, tirando sarro. Como se, meu Deus do céu, Duval não dormiu mais. Eu preocupado. Eu fiz aí até um vídeo mostrando um pouquinho dos diplomas que eu tenho, mas é só para implicar, porque o meu malvado favorito, o Flávio Dino, o pessoal falou, não, parece que você ficou preocupado com isso. De jeito nenhum, gente. Zero, porque o microfone desligou e vocês não escutaram, né? Eu também tive que chamar a atenção dele, porque eu comecei a fazer pergunta e ele não conseguia olhar nos meus olhos, né? Aí ficou se distraindo lá, falando não sei o que com o presidente da comissão, que é amigo pessoal dele. Então tudo era para favorecer o Dino, né? A outra senadora que estava sentada na mesa é do Maranhão e estava lá tumultuando para poder atrapalhar minhas perguntas. O Randolph também, do meu lado esquerdo. Quando eu comecei a fazer pergunta, o Randolph começava a falar um monte de coisa para poder atrapalhar. Então, assim, a esquerda é assim, ela tumultua, faz barulho e não sei o que, interrompe. É assim, são ruaceiros mesmo. É parecido quando eles fazem protesto, sai quebrando, pichando, é o perfil. Bom, o Anderson Torres, ele com toda certeza, ele vai estar junto com a família, vai se isolar, isso é fato. Ele, 2 filhas pequenas, foi crueldade que fizeram com ele, crueldade.
Crueldade. E vocês sabiam que o ministro Alexandre de Moraes me proibiu de visitá-lo quando ele estava preso? Vocês acreditam nessa audácia? Proibiu um senador... não é eu, Marcos Duval, não. É o senador da República, eleito com quase 1 milhão de votos dos capixabas. Então eu representava, né, na eleição 1 milhão de capixabas. Agora são 2 milhões de capixabas que eu represento. E aí eu não posso fazer um mandato em cima só dos que votaram em mim, né? Então, ele proibiu eu e o Flávio Bolsonaro de ir lá visitar o Anderson Torres. E aí eu convoquei a advocacia do Senado para que o Senado se posicionasse contra isso. Como é que pode? Não existe isso. Não existe isso. Bom, então tá aí o Lula desesperado, CPMI para começar a semana que vem, começou já a soltar mais dinheiro, liberando dinheiro à beça, os recursos que eu tinha destinado para o Espírito Santo, que a gente chama emenda impositiva, que é obrigatório, e a gente indica hospitais, órgãos de esporte, de ação social, de educação, segurança pública, de saúde. Então a gente indica, né, quais são dessas instituições que estão necessitando de verbas e tal. Isso eu fiz no ano passado para que agora comece a fazer o envio do recurso, que eu sempre também, aí fica reforçar sobre isso, eu sempre comunico ao Ministério Público cada centavo que vai pro meu estado. E aí começou os ministros do presidente Lula, começou então a segurar. Então não estão enviando dinheiro de jeito nenhum. Aí você pensa assim, pô, mas eu estou prejudicando o senador Marcos Duval ou eu estou prejudicando um brasileiro capixaba que está lá na fila do hospital? Então, vai aí a mensagem para vocês da política velha, podre, imunda, que eu tenho que tomar um banho de descarrego toda vez que eu saio lá do Congresso. Vocês não estão fazendo isso contra mim, vocês estão prejudicando lá, ó. É o capixaba que está na fila, está morrendo, porque não tem mais um leito de UTI, porque você está segurando o dinheiro, o recurso de birrinha. Você, Flávio Dino, segurando recurso para segurança pública, policial morrendo, gente sendo assaltada, celular sendo roubado, a pessoa matando. E você preocupado em recadastrar os que já eram cadastrados. Tomou na carratada, porque viu que para não dizer a totalidade, mas 99% estavam dentro da lei. Bem feito, tomou uma. Achou que ia prejudicar os CACs, tomou uma. Agora a bandidagem lá, você não... outra coisa, gente, eu não sei se eu falei pra vocês. Se ele foi pra Maré, eu vou perguntar isso na CPI, mas, Dino, pode já tentar ver qual desculpa você tem. Se você disse que foi lá pra Maré, no Rio de Janeiro, para conversar com uma ONG, você, primeiro, além de prevaricar por ver pessoas armadas e não tomar providência, e ver até ligação de roubo de energia elétrica e não tomar providência, você foi no lugar do ministro dos Direitos Humanos. Não é para você ter ido lá, se é para conversar com o ONG, cabe ao ministro dos Direitos Humanos fazer isso. Né? Então, assim, cara, você mente muito, bicho. Flávio Dino, você é um cara mentiroso compulsivo. Então, assim, ainda tem você é um cara inteligente, não é burro, mas usa essa inteligência pro mal. E o mal não vence, não. Tá? O mal não vence, não. E os depoimentos eu tenho colocado publicamente aí, estou compartilhando com vocês. Hoje eu coloquei outro depoimento de um delegado dizendo o que aconteceu lá no Maranhão, quando o Flávio Dino era governador. Então tá na minha rede social aí o depoimento de um delegado. Também tá daquela mulher, aí eu tô tentando agora descobrir essa mulher. Quem souber o nome dela, vai no Telegram,
entra lá no grupo. Ah, não, mas lá não dá para postar. Não, manda aqui no direct o nome daquela mulher que tá com o megafone, falando para todo mundo que tava lá no acampamento em frente ao exército, dizendo que era para subir no ônibus, que eles iam ali depois de ser levados lá pro galpão da Federal e de lá iam ser liberados. E enganou todo mundo, foi todo mundo preso. E eu preciso descobrir o nome dessa mulher, da onde ela é, para convocar ela para a CPMI. Porque o que ela fez, aqui, deixar claro, não há comparação, mas nos remete ao que aconteceu com os judeus. Os nazistas falavam, não, entra no trem, nós vamos levar vocês para uma cidade melhor e tal, com melhores condições, todo mundo tem direito a levar uma bagagem. Aí foi os judeus, entraram no trem e foram todo mundo para a câmara de gás, só que não era câmara de gás, eles diziam, não, nós estamos tratando, e tratavam todos os judeus super bem. Aí ele pediu para que então os judeus pudessem entrar naquele local para tomar banho, então tinha chuveiros, mas eram falsos, eles achavam que era para tomar um banho e tal, botar uma roupa nova, que eles iam ter então uma cidade ali para eles, que os alemães, né, coração grande, mas não, botava todo mundo na câmara de gás, eles não sabiam o que era câmara de gás, e ali começava o que nós já sabemos e que o mundo lamenta e se envergonha até hoje. E essa mulher fez parecido, vocês viram isso? Convocando os que estavam ali acampados a entrar no ônibus com a promessa de que eles seriam liberados. Olha que maldade, que maldade. E aqui, ó, eu quero fazer aqui uma pergunta para o ministro Alexandre de Moraes. Ministro, naquele dia, eu tive no dia seguinte, bem cedinho, os policiais que estavam lá estavam me colocando que não houve contato teu para saber as condições que estavam as pessoas lá. Então, como eu não te perguntei isso, até pelas condições, né, que hoje a nossa relação se encontra, que era profissional, agora não é mais, não é nada. Então eu queria perguntar, por que não houve a preocupação como ser humano com as pessoas que estavam lá, com os idosos, idosas. Aí foram os policiais que arrumaram o colchão, foram os policiais que correram atrás de água, de estrutura. Eles foram avisados, gente, que 50 ônibus iria chegar com presos à noite. Os delegados correram lá, abriram a academia de polícia e, assim, não dormiram aquela noite também, viveram um momento de caos, porque estava caindo sobre a responsabilidade deles aquela situação, com quase 2.000 pessoas presas. E quando eu tive lá, eu fui o único parlamentar que entrou. Eu confesso que eu saí de lá, assim, lógico, transtornado, lógico. E aí que eu fiquei com uma determinação mesmo de conseguir chegar nos culpados. E eu não tenho dúvida que foi Deus que me colocou lá. E aí, por isso que eu tô persistente. Desde o dia 9 de janeiro eu já vinha falando, ó, esses são os culpados, esses são os culpados. Aí prende um secretário de segurança, onde eu tô. Depois afasta um governador eleito. E aí vai, aí prende o comandante geral da PM. E no relatório dizendo claramente quem estava sendo comunicado. É muita crueldade, gente. Muita crueldade. Você tem que ser... nem esquece. Bom, é isso. Graças a vocês, na eleição de 2019, isso, 2019, vocês deram uma renovada. Nessa última agora, mais uma renovada.
Por isso que o ex-presidiário Lula, achando que o brasileiro é o mesmo daquela época que ele era presidente, achou que loteando ministérios, liberando recursos para parlamentares, ele ia conseguir tudo. Se deu mal. A CPMI, só 4 covardes que saíram, o Brasil sabe quem são, e mais ninguém, nenhum senador saiu. E 4 deputados saíram, mas entraram 7 deputados. E aí tu quebrou a cara bonita, hein, presidente? Hein, presidiário? Achou que a gente mede as pessoas com a nossa régua, né? Só que nessa você quebrou a cara. Quebrou a cara bonito, 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 bonito. E o Flávio Dino tá indo pro mesmo caminho. O Flávio Dino, você sabe que é impossível você ficar no governo. Principalmente quando começar a CPMI, né? Então é isso, gente. Ó, notícia boa é essa, tá vendo? Quando a gente fala assim, tá na Constituição, que o poder emana do povo. E quanto mais o Brasil, assim, chega até a arrepiar. Quanto mais o brasileiro se interessa pela política, mais vocês estão sabendo escolher quem tem que estar aqui. E aí veio uma turma alto nível, ó. Quase todos os ministros do governo anterior, do Bolsonaro, hoje estão lá no Senado. Nós temos na Câmara dos Deputados, aí vem Dallagnol, o Marcelo Bayer, o Marcel Van Hatten, tem o Nicolas, tem uma turma enorme, assim, e eu tô esquecendo vários nomes, peço até desculpa dos outros. Tem o Mineirinho que tá lá com a gente lá no Senado, gente finíssima, simplíssima, um cara super simples, gosto muito dele, um cara, sabe, também nunca foi, já chegou logo no Senado, novo. Então, assim, graças a vocês, e a gente tem que continuar nesse ritmo, tá? Que aí nós vamos ter um país de primeiro mundo. Falando em primeiro mundo, o Brasil está correndo risco com essa relação, com essas viagens que o presidente Lula está fazendo, principalmente quando ele foi na fábrica da 5G na China. O Brasil está na iminência de ser abandonado pelos Estados Unidos e abandonado pela União Europeia. Isso significa uma recessão, falta de investimentos, não envia recursos para o país. Anotem aí, julho em diante, o Brasil vai entrar numa recessão absurda por conta dos atos do atual presidente, por conta das falas do atual presidente. E assim, sabe o que é incrível? A esquerda que protege bandido, né? Os que protegem o bandido, pensa assim, vocês não pararam para pensar, gente? E olha só, durante 4 anos do governo anterior, 2 ficou todo mundo trancado, sem gerar impostos, sem gerar a economia, muita gente perdendo emprego, o presidente falando sobre isso, a questão do desemprego ia ser pior, da fome, e aí todo mundo ficamos 2 anos isolados dentro de casa. Mesmo assim, de 4 anos de governo, metade foi sem arrecadação de impostos. Mas como não tinha corrupção, e ainda tenta a Globo aí, fica tentando pegar alguma coisa e falando e tal, e fica numa perseguição, parece aquele negócio meio obsessivo, né, Flávio Dino? Na metade do tempo do governo, aí sai o governo anterior, Paulo Guedes deixa em caixa, orçamento positivo, sobrando 50 bilhões de reais. Então, de 4 anos, pegando 2 só de produção, faltando gasolina no mundo inteiro, o preço do petróleo subindo, só teve 2 para fazer uma gestão. E saiu o mundo inteiro quebrado. O Brasil foi um dos únicos que saiu com 50 bilhões em caixa.
Aí vem o presidente Lula, em 100 dias, além de gastar os 50 bilhões, ele já gastou 170 bilhões. Então já passou de 220 bilhões de reais. 220 bilhões de reais negativos. Não é que está equilibrado, não. Então, se tivesse equilibrado, era 50 bilhões. Aí estava 0 a 0. Não, aí o presidente Lula fez questão de gastar mais. Então, hoje, o país está negativo em 230 bilhões de reais. Então, gente, é uma coisa assim... Não é possível que a esquerda, que está hoje na maioria das universidades públicas, escolas públicas e tal, são pessoas, né, ditas, né, são intelectuais e tal, é assim que eles se colocam, né, perante a direita. Como é que vocês não pararam para ver que em 100 dias o presidente atual está afundando o Brasil? Imagina se fosse ele na pandemia. Um ministro da economia incompetentíssimo, esse Haddad. Brasil, olha, se prepare que nós vamos entrar numa crise que vocês não fazem ideia. Não fazem ideia. Por isso que essa CPMI, ela é fundamental para afastar esse ex-presidiário. É questão de honra. Aí eu já estou sofrendo ameaça de morte. Já tô sabendo que o Flávio Dino tá tentando achar uma maneira de me prender, da Polícia Federal me prender, né, para me calar. Tô nem aí. Tô nem aí. Quanto mais segue para esse caminho, mais motivado eu fico. Então é isso, gente. Acho que deu para dar uma explanada. É o que eu passei para vocês. Em 100 dias o Brasil já tá no buraco. Você imagina se ficássemos, ou se ficamos mais 3 anos e pouco, quase 4 anos. Nossa Senhora. E outra, para fechar, tá? Pra gente poder lá, quero fechar. A matéria-prima do PT, todo mundo sabe, acho que eu falei isso anteontem. A matéria-prima do PT são as pessoas da classe social baixa. Então, pessoas que ganham Bolsa Família, que não tem emprego. Então, esses, né, o PT, ele vem e pega e arrebanha essa parte da sociedade como sendo um salvador. Então, a matéria-prima da sobrevivência do PT, infelizmente, é usando a classe baixa da sociedade. Aí eu pergunto para vocês acham que o PT vai querer tirar essas pessoas da situação que se encontram? Porque se tirar e essas pessoas saírem da pobreza, eles vão perder votos. Vocês conseguem entender isso? Antes de estar aqui em Brasília, eu nunca tinha parado para pensar isso. Mas aí aqui dentro, imerso aqui dentro, é inacreditável. Aí você começa a encaixar as coisas e fala, meu Deus do céu. O que mantém o PT é a classe que está desempregada, passando fome. Então eles vão querer ajudar essa classe para eles terem boas condições de vida, acesso à educação, terem discernimento de saber como votar, quem votar. Você acha que o PT vai perder isso, a mão de obra deles? Mão de obra não, matéria-prima. Você acha que o PT, de fato, vai trabalhar para tirar as pessoas da pobreza? Vocês acham? Lógico que não. Óbvio que não. Então é isso, gente. Uma boa noite para todos, tá? E continuar aí, peço oração para todos. Quem não está no grupo lá do Telegram, entre lá no grupo. Eu tenho postado alguns documentos lá, já antecipando alguns documentos que vão ser apresentados na CPMI. E também estou falando para montar um grupo. E a gente pode fazer isso o quê? Uma vez por mês, não sei, montar um grupo. Eu vou ver com a minha assessoria
porque eu gostaria muito de receber vocês no meu gabinete, passar um dia comigo lá no Senado, poder ver como é que funciona, como é que é, o que que é, levar vocês lá na Câmara dos Deputados, para vocês poderem acompanhar um dia de votação. Então eu estou tentando ver, eu vou ver isso com a minha assessoria para ver isso com o Senado, porque eu sei que tem, hoje tinha lá um grupo de visitantes, mas eu queria que fosse num dia que eu estivesse lá e tivesse dia de votação, para vocês sentirem como é que são as coisas, né, de fato, todo o processo, né, e toda a costura que precisa ser feita para poder votar e tal. Então eu estou convidando vocês. Agora eu vou até pedir para minha equipe estudar de que forma nós podemos fazer isso e que eu possa estar recebendo pelo menos uma vez por mês vocês, passar o dia lá comigo no gabinete. Para mim ia ser fantástico, porque quanto mais vocês tiverem acesso a isso, mais informações da realidade e o que é verdade vocês vão ter, mais vocês vão disseminar o que é ruim e o que é bom, e melhor e mais rápido o Brasil vai chegar aonde nós sempre sonhamos, né? Que é um país de primeiro mundo. Tá bom? Então é isso, gente. Um abraço para todo mundo. Vamos embora lá, entrar lá no nosso grupo no Telegram e vamos nos falando. Um abraço para todos, que Deus proteja todos vocês e que a gente continue nessa luta, e eu ainda mais precisando de vocês para que a gente consiga deixar um Brasil melhor aí para os nossos filhos. Tá bom?